13 de março de 2024, quarta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Quarta-feira, já estamos no meio da semana. Louvado seja Deus. Uma alegria sempre nós iniciarmos o nosso dia de trabalho, de estudos, de tantos compromissos, ouvindo a palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar o profeta Isaías, capítulo 49, versículos do 8 ao 15. Isto diz o Senhor: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para destruir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos: saí, e aos que estão nas trevas: mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas, e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede, não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes d'água. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe, uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus, alegra-te, terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai, ó céus, alegra-te, terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Meus queridos filhos e filhas, que alegria nós já estarmos na quarta semana do tempo da Quaresma. Vocês devem perceber, se você escuta a reflexão diária de maneira constante, frequente, todos os dias, você já deve ter percebido que na primeira parte do tempo da Quaresma, a igreja ela fala muito de penitência, da conversão, da denúncia do pecado, né? E agora, depois desse domingo da alegria, na quarta semana em diante, nós nos revestimos de certa leveza nos textos. Por isso que os textos têm falado da alegria, têm falado do mistério da esperança no poder de Deus, como hoje, né? O escritor, o profeta, nos convida a louvar a Deus, porque o Senhor consola o seu povo. E é bem verdade, minha gente. Quantos momentos da nossa vida nós nos sentimos sozinhos? Mas quando nós de fato nos jogamos nos braços de Jesus, nós nos sentimos consolados, amparados, aquecidos ou refrigerados, com o coração puro, santo e acolhedor que é o coração de Jesus, né? E aí o profeta vai dizer assim: Sião anda dizendo, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E Deus responde a isso. Olha, uma mulher pode se esquecer do seu filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Ainda que uma mulher possa esquecer, ou venha a esquecer, eu, porém, nunca me esquecerei de ti, ó Sião. Olha que bonito, minha gente. E nós sabemos que uma mãe de verdade nunca esquece do fruto do seu ventre. Não é verdade? Você que é mãe e tem os parafusos no lugar, você sabe muito bem do que eu estou falando, né?
Mesmo que o seu filho seja o pior filho do mundo, por uma mãe, ele é filho. Quanto mais Deus, que é cheio de amor, no qual não existem defeitos, não existem pecados, não existe irregularidades, quanto mais Deus, Deus também jamais vai esquecer de nós, que somos o novo povo, o novo Sião, a igreja. Por isso que o texto de hoje, o profeta, é claro que é Deus falando, o profeta nos informa: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Eu preservei-te para seres elo da aliança entre os povos, né? Eu preservei-te para que vós pudesseis dizer aos que estão presos: saí, dizer aos que estão nas trevas: mostrai-vos. Meus queridos, Deus, Ele quer usar de nós para nós sermos instrumentos de santificação onde nós convivemos. É para isso que Deus quer que nós nos aproximemos dele. Né? Nós que somos igreja, né? Claro que quando a gente está no comecinho do processo de conversão, né? O foco de Deus é nos trazer para ele. Nós que abandonemos as nossas vidas passadas, a nossa fé fraca, e nos tornemos de verdade, né, cristãos, né, filhos amados de Deus. E depois de nos convertermos, é aí Deus quer usar de nós para que nós sejamos instrumentos de conversão para os outros. Né? Por isso que ele está dizendo aqui na leitura: eu preservei-te para seres elo da aliança entre os povos, né? Para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, reconciliar o que está disperso, reunir o que está disperso, para dizer aos presos: saí, para dizer aos que estão nas trevas: mostrai-vos. Sabe qual é o problema? Deus nos chamou, né? Se você está escutando essa reflexão, é porque você atendeu o chamado de Deus, de certo modo. Claro que existem graus distintos de conversão, né? Tem muita gente ouvindo essa reflexão e são pessoas que têm graus de intimidade com Deus diferentes. Tem uns que, né, têm muita intimidade com Deus, tem outros que não. Não sei como você está na sua vida de intimidade com Deus. Mas o fato é o seguinte: se você está escutando essa mensagem é porque você já respondeu ao chamado de Deus. Só que agora Deus te dá uma incumbência, uma missão. Deus não chama ninguém à toa só para ficar na companhia dele, né? Quando Deus chama, ele já tem uma missão para nos entregar. Ele quer que nós sejamos instrumentos onde nós convivemos, um elo da aliança. Ele quer que nós restauremos os lugares em seu nome. Ele quer que nós reunamos, aquilo que está disperso. E a pergunta que a liturgia nos deixa para nós meditarmos: será que nós fazemos isso? Que é a missão que Deus nos entrega quando nos chama? Primeiro, nós somos elo. O que é um elo, né? Aliás, tem gente que fala, você já deve ter escutado gente falar assim: é um elo de ligação. Isso daí é uma redundância ridícula na língua portuguesa, porque todo elo, ele já é uma ligação, né? Então não precisa falar elo de ligação. É um elo entre o homem e Deus. Ele nos chama para sermos isso. Para nós sermos o que? Na nossa família, no nosso trabalho, o vínculo ou o veículo entre as pessoas e Deus. A pergunta primeira que fica: onde nós temos convivido? Nós temos sido essa ponte entre as pessoas e Deus? Nós temos levado pessoas para Deus? Né? Porque se a gente não tem feito nada disso, a gente já está descumprindo essa primeira ordem de Deus. E depois o profeta vai dizer assim: eu preservei-te, além de ser elo entre os povos e Deus, eu preservei-te para restaurar a terra. Ou seja, uma segunda missão que Deus nos entrega: sermos instrumentos de restauração das vidas das pessoas. Mas, padre, de que jeito, né? Falando na concretude da vida, de que jeito? Às vezes nós restauramos as pessoas com a nossa alegria de viver. As pessoas olham para nós e falam: nossa, existe a possibilidade de nós sermos felizes. Olha como que ele é feliz.
Ou às vezes nós falando um bom dia para alguém, um Deus abençoe para alguém, essa pessoa pode ser restaurada naquele momento com o toque da graça do Espírito. Ela pode se sentir amada por Deus e despertar para a conversão. Às vezes as pessoas precisam de um abraço, precisam de uma simples pergunta: como você está? Se sentir amada, buscada, reconhecida como importante por alguém. Nós precisamos ser elo, vínculo entre as pessoas e Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, nós precisamos restaurar. É a missão que Deus nos entrega, restaurar a vida das pessoas. Só que o que acontece? Tem gente que vai na igreja, em vez de restaurar a vida das pessoas, acabam afundando mais as pessoas ainda no distanciamento de Deus, com o contra-testemunho, com a chatice, com o mau humor, com os vícios e os defeitos temperamentais. E depois a palavra vai dizer assim: eu preservei-te também para distribuir a herança dispersa, para reunir o que está disperso. Nós temos sido, nos nossos ambientes, entre as pessoas com quem convivemos, um instrumento de unidade, de comunhão, ou a gente tem dado mais corda para a desunião, para as divisões, para as fofocas, para as intrigas, que não vem de Deus. Essas três coisinhas para nós refletirmos essa leitura de hoje. Que Deus nos ajude e que nós levemos no coração nesse dia, a partir dessa leitura tão bonita, mesmo que uma mulher ela se esqueça do seu filho, que é algo muito difícil, Deus nunca esquecerá de nós. Nunca. Ele nos chamou, ele tem um propósito para tudo na nossa história. Nada que nos acomete, que nos acontece é à toa. Para tudo ele tem um propósito. E em tudo ele nos entrega essa tríplice missão de ser a aliança, de trazer as pessoas para ele, de restaurar os ambientes, os lugares e os corações, e de congregar na unidade as pessoas, na união, na comunhão, na harmonia, na concórdia. Que essa tríplice missão, efetivamente, seja vivida e testemunhada por cada um de nós, sobretudo nesse tempo da Quaresma. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.